Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar que Bolsonaro ele praticamente surtou de vez, mandou um recado para Lula, peitou o STF, principalmente agora sobre essa situação do Milei lá na Argentina. Eu vou colocar aqui, né, posse de Milei vira teste de força política de Bolsonaro após a derrota nas urnas. O Bolsonaro praticamente surtou de vez, tá? A gente não sabe se é uma vitória dele ou se é uma vitória do Lula. Enfim, há uma confusão terrível aí, porque o cara literalmente mandou um recado para Lula. Eu vou à posse lá na Argentina, e ainda orientou o que o Lula tem que fazer ou não, caso o Lula vá. É brincadeira? É inacreditável, né? Provavelmente o STF está sendo acionado. Essa aqui é a realidade, porque o Bolsonaro disse que vai levar o Fábio Weingarten e mais outras pessoas com ele. Bem, a coisa pode ficar complicada. Mas, de certo modo, eu quero falar aí pra você essa situação que ficou um tanto que difícil, né? Estarrecedora. Olha só pra você ver aqui, ó, tá? Isso é a matéria da Folha de São Paulo, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Seja bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, mais conhecido aí como Cláudio JP. Esse é um canal de direito e política, de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. Então, vamos direto aí à matéria que saiu na Folha de São Paulo. Aqui, literalmente, o STF está sendo acionado. Ó, o Bolsonaro vai à Argentina. Diz que vai à Argentina. Independente de qualquer situação, vai à Argentina, vai à posse de Milei, tá? E aí, o que é que diz aqui a matéria da Folha de São Paulo? Posse de Milei vira teste de força de Bolsonaro, teste de força política de Bolsonaro após a derrota aí na justiça, tá? Na política, né, melhor dizendo. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai usar a posse do aliado Javier Milei na Argentina na semana que vem, como o primeiro grande evento político desde que deixou o Palácio do Planalto. A viagem a Buenos Aires, né, ocorrerá após uma série de derrotas sofridas pelo Bolsonaro. Bolsonaro será acompanhado de parlamentares e governadores numa espécie de caravana da direita que servirá de termômetro de força política do ex-mandatário. Além disso, além de participar das cerimônias aí, aliados de Bolsonaro mantêm uma expectativa de um encontro bilateral com Milei. Né? Não é o Lula que vai encontrar com ele, segundo aqui o Bolsonaro. É o Bolsonaro que vai encontrar com o Milei. A agenda ainda não foi confirmada, e com outros interlocutores do novo líder do governo aí argentino. De acordo com aliados, ele também pode se encontrar com apoiadores bolsonaristas em Buenos Aires. E aqui é o seguinte, parece que até o Donald Trump está envolvido na parada. Aí você fala assim, pô, Cláudio, você tá com uma piada comigo. Não, isso não é piada. É sério, saiu na matéria aqui da Folha de São Paulo. Até o Donald Trump tá envolvido nessa situação. Mas você vai saber. Já aproveita e já deixa um like aí. O like é de graça e não te custa nada. Então tá aqui o Bolsonaro, matéria da Folha de São Paulo. A posse será a primeira viagem internacional de Bolsonaro desde que ele voltou dos Estados Unidos, para onde embarcou aí após perder a eleição. Ele viaja nessa semana e vai ficar até o dia 11, né? Na Argentina, após a posse de Milei aí no dia 10, tá? Bolsonaro está sob pressão política e jurídica desde que perdeu a eleição. Primeiro, deixou o país antes de passar a faixa presidencial para o Lula, num ato que rompeu praticamente aí a tradição simbólica de transparência de poder. Assim que voltou dos Estados Unidos, o Bolsonaro virou alvo de várias investigações sobre atos antidemocráticos, fraude em cartão de vacinas, joias milionárias, dama das joias, enfim, presenteadas por autoridades estrangeiras entre outras. Em junho, foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral por 8 anos. Deve voltar aí, né, a se candidatar como presidente da República em 2030 e já com 75 anos de idade, tá? Ficando afastado aí por 3 anos. Então, essa é a situação do Bolsonaro, e aqui tem um grande perigo aqui. O Bolsonaro tá levando um cara lá pra comitiva que é perigoso pro Bolsonaro. Eu vou te dizer o porquê, tá? São 5 governadores, eu tenho um deles que é extremamente perigoso para o Bolsonaro. Nesse cenário, a eleição ultraliberal de Milei foi vista por aliados aí de Bolsonaro como um respiro em meio a um ano de enormes dificuldades e ainda os que vão vir. Na manhã do dia seguinte, a disputa, Bolsonaro ligou aí para o argentino, o Milei, né, e se falaram aí por videochamada. Na ocasião, o ex-presidente foi convidado à posse e disse que participaria.
né? Ele também classificou a vitória ultraliberal como um sinal de que a esperança volta a brilhar na América do Sul. Parabéns aí ao povo argentino pela vitória com Milei. A esperança voltou a brilhar na América do Sul. Escreveu Bolsonaro em uma rede social. Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil, para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem aí para todos nós. Sim, porque o Bolsonaro acabou tirando isso. Além do argentino ser aliado e ter uma boa relação com o Bolsonaro, o adversário também era peronista Sérgio Massa, né, preferido do Lula. Lula não deve participar, mas aqui o Bolsonaro manda um recado pro Lula. Deixou avisado. Lula não deve participar, mas deve enviar um representante, assim como o Bolsonaro fez na eleição de Alberto Fernandes em 2019. O escolhido então foi o vice-presidente Mourão. Lula foi chamado de corrupto e comunista por Milei, que agora ensaia uma tentativa de aproximação. O Milei já quebrou aí duas promessas que ele tinha feito. Eu vou dizer para você quais são. Desde que se tornou presidente eleito, o argentino moderou o seu discurso sobre a política externa. Sua fatura sua fatura realmente deve estar muito alta, né? Essa que é a realidade, mas a sua futura chanceler, Diana, afirmou que o governo quer preservar os laços aí com o Brasil e recuou da promessa de acabar com o Mercosul. Era só mentira, era só história. O povo argentino está arrependido e não sabe mais o que vai fazer. O presidente eleito aí ainda enviou uma carta a Lula, convidando para a posse. Ele mudou, disse que ia acabar com o Mercosul, chamou o Lula de corrupto, de comunista, não sei o quê, não quero conversa com ele, mas nem vai acabar com o Mercosul e chamou o Lula. Agora o Bolsonaro faz ameaças aqui ao Lula, internacional agora. A expectativa dos embarques aí com Bolsonaro para Buenos Aires é de que o evento seja uma espécie de reunião da direita mundial. Milei teve uma conversa telefônica com o ex-presidente Donald Trump lá dos Estados Unidos. Segundo uma nota do ultraliberal, né, prometeu viajar a Buenos Aires. O comunicado não especificou a data. De acordo com a agência, auxiliares de Donald Trump afirmaram que dificilmente a viagem ocorreria para a posse. Não, Donald Trump acho que não vem. Como mostrou a coluna aí da Folha de São Paulo, o Bolsonaro pretende chegar com uma comitiva aí de peso lá na Argentina. Ele convidou aí Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Jorge Melo e Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior do Paraná. Então, esses caras aqui, ó, são os caras que você não deve votar, tá? Já sabe, tá? Tarcísio e Caiado já confirmaram aí a presença. Só não confirmou o Tarcísio aqui a Luz em São Paulo. A Luz ele não confirmou não. Agora lá na Argentina ele vai para lá, de certo modo, para poder fazer graça lá na Argentina. Segundo relatos, os governadores aí de Goiás entrou em contato com o ex-presidente argentino, né? O aliado de Milei para organizar a ida dos governadores. Enfim, os governadores são apontados como possíveis herdeiros políticos de Bolsonaro. E aí Bolsonaro falou o seguinte, isso aqui é a parte que mais choca, né? Na viagem, o Bolsonaro vai estar acompanhado também da Michele, Valdemar Costa Neto. Eu acho isso aqui um perigo, viu, gente? Eu acho que o STF tem que ser acionado o mais rápido possível. Isso é sério. O STF deve ser acionado o mais rápido possível. Vai sair o Bolsonaro, vai sair a Michele Bolsonaro, vai sair o Weintraub, todas essas pessoas que estão sendo investigadas. Como que esse pessoal pode deixar o país depois de uma acusação, pelo menos supostamente, né? Depois de uma acusação extremamente rigorosa? É bem complicado. Aí tá dizendo aqui, ó, tá dizendo na matéria assim, isso aqui é do STF acionado. Essa aqui é a realidade, tá? Vai levar a Michele, o Valdemar Costa Neto, né? E o secretário de comunicação, Fábio Weingarten. A agenda na Argentina é encarada como uma forma de manter a direita viva e Bolsonaro por lá, né? Bolsonaro mandou o seguinte recado para Lula. Bolsonaro disse à coluna da Folha de São Paulo com Mônica Bergamo que iria à posse mesmo se Lula decidir comparecer. Nada muda. E olha só a ousadia do Bolsonaro, foi pra cima. Afirmou o ex-presidente. Para mim, o Lula não existe. Ele faz a parte dele lá e eu faço a minha. Não vou brigar com ninguém. Agora, se o Lula for lá na posse, ele vai ser vaiado. Ele tem que se mancar. Olha só o Bolsonaro mandando o Lula se mancar.
Após a viagem aí na Argentina, o Bolsonaro pretende intensificar aí o giro pelo Brasil com o objetivo de fortalecer candidaturas de direita nas eleições municipais. A pergunta que fica é: será que ele vai voltar? Por quê? Vai levar a Michelle Bolsonaro, tá sendo acusado aqui fortemente. Se fosse uma outra pessoa que tivesse sido acusada, assim, ele ia ficar livre, leve e solto. É uma situação um tanto que complicada, um tanto que constrangedora. Aí o Bolsonaro vai e peita o Lula dizendo que ele tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Então é uma situação assim difícil, bem complicada, né? Principalmente diante das barbaridades e das situações constrangedoras das quais o Bolsonaro aprontou aqui no Brasil. Aí ele sai, leva mais esses caras, né? Lá pra Argentina e fica aí praticamente dando pitaco lá na Argentina e, de certo modo, o Brasil sendo constrangido. Aí a primeira coisa que o pessoal deve perguntar lá na Argentina é: mas ele não tá sendo acusado lá no Brasil de uma tentativa de golpe de Estado? Como é que ele vem de lá do Brasil pra cá, anda livre, leve e solto, e praticamente todos os acusados, né, junto com ele? Como é que ele vem para cá? Então, a primeira coisa que vai transparecer internacionalmente é que, né, de certo modo, há uma fragilidade muito grande nas leis daqui do Brasil, porque uma pessoa que, de certo modo, tenta supostamente um golpe de Estado ou orquestra tudo isso, ele não pode ficar livre, leve e solto, ou se já está livre, leve e solto, não pode sair do país. Essa que é uma verdadeira barbaridade. Enquanto o Bolsonaro ainda era um presidente, fazia parte do desgoverno, ainda se tinha desculpa: olha, ele saiu daqui, mas ele ainda estava no mandato, não tinha como você prendê-lo, ou pelo menos proibir de deixar o país. Mas agora não há mais desculpa. A Polícia Federal tem que ser acionada, de certo modo, ou até mesmo o próprio Judiciário tem que partir para cima. O STF não pode permitir que ele vá assim com tanta gente para lá, porque corre-se o risco dele não voltar. Porque se for assim, dá esse tratamento para todo mundo. É um verdadeiro absurdo, um verdadeiro descalabro. Tá dizendo aí, tá avisando que vai, de certo modo, sair, né? E do jeito que é o Milei aí, nós não sabemos, né, se ele vai simplesmente falar assim: não, ó, Bolsonaro, você pode voltar lá pro Brasil, que de certo modo ele também pode falar assim: ó, eu não permiti especificamente que você viesse e também não vou mandar você embora. E se o Milei fala assim: ó, não, você tem que... Se o Milei não fala pra ele ir embora, aí ele vai ficar morando lá, porque dinheiro ele tem, e se brincar o pessoal banca ele daqui pra lá. Essa que é a realidade, para poder ficar lá quanto tempo for necessário. Então, é um verdadeiro absurdo. Peitou o Lula, né? Eu entendo que o Bolsonaro tá dizendo assim que ele não vai brigar com ninguém, mas, na minha visão, o Bolsonaro, com todo respeito à classe política de modo geral, porque aqui a gente tá debatendo aqui fazendo análise política sem nenhum tipo de... Eu tenho um viés, sim, eu sou de esquerda, mas eu sou de esquerda, mas sou justo. Essa que é a realidade. O Bolsonaro tá com um grande problema aqui no Brasil e não tem, que seja o Bolsonaro ou qualquer um, não tem como tá pra cima e pra baixo, andando pra lá e pra cá, pra outro país, porque senão, e aí? E se ele não volta mais, como é que fica? E o prejuízo que o Brasil teve? E esse monte de gente ficou presa aí. Então, se o pessoal tá lá, os patriotas estão lá, de certo modo, pagando pelo que fizeram os patriotas, né? Desculpa, fiquei imbuída agora. Eu acho que foi a camisa da seleção, e aí eu acabei falando patriota. Mas se os caras estão lá, de certo modo, né, sendo punidos e sentindo o braço da justiça, por que é que o Bolsonaro vai à posse de Milei? E, de certo modo, incentivar, porque, consequentemente, ele fica assim como se ele estivesse incentivando os outros. Ó, com ele não aconteceu nada, então as pessoas pensam em fazer. O pessoal do judiciário sabe muito bem sobre isso, sobre a teoria distributiva do direito penal, né? Sobre as teorias aí da pena, para que serve a pena. Então eles sabem muito bem. E isso, de certo modo, vai incentivando o país novamente com o mesmo discurso. Nós acompanhamos agora, recentemente, o pessoal que foi lá na Paulista com a mesma história. Essa que é a realidade. Então, é assim... tá aí, o STF aí deve ser acionado, essa que é a realidade. Os parlamentares aí de esquerda, a própria, né, que agora
a PGR, de certo modo, tem que partir para cima e não deixar isso acontecer. Na minha visão, é um erro deixar o Bolsonaro ir à posse lá do Milei ou qualquer um outro aí, porque por muito menos, até um tempo atrás, eles estavam prendendo gente de esquerda de modo geral. Era só falar assim, vou nomear, não vai nomear nada. Então, se não podia nomear alguém que de certo modo ia ajudar o Brasil, por que o Bolsonaro vai sambar lá na posse do Milei? Ou dançar um tango argentino, alguma coisa do tipo assim? Então, na minha visão, um verdadeiro absurdo, um verdadeiro descalabro, e pode ser, sim, uma vitória do Bolsonaro lá na Argentina. Se ele sai daqui do Brasil com mulher, com Weingarten, mais Carluxo, mais sei lá quem, e vai levando gente, e vai levando um monte de bocado dessas pessoas investigadas, daqui a pouco não se pune nada. Esses caras têm milhões aí, ó, na conta aí, pode muito bem viver aqui longe do Brasil com esse dinheiro. Agora, vai saber se de certo modo a justiça vai tolerar. Eu espero que o Bolsonaro tenha um bom senso de não ir. Porque, né, os advogados dele devem falar para ele, senhor Bolsonaro, olha, assim, por uma questão de senso, né, de certo modo, uma questão para não piorar até mesmo a sua provavelmente sentença lá, essa que é a realidade, para não piorar a situação, né, porque o que você comete aí é um ato atentatório à dignidade da justiça. Então, para que essa situação ela não piore, não vá à posse do Milei. O Bolsonaro não tem que ir à posse do Milei. Essa que é a realidade. Na minha visão, eu não sei a sua. Às vezes você pode falar assim, Cláudio, eu penso diferente. Tá tudo bem. Mas na minha visão, ele não deve ir. Ele deve evitar um constrangimento com a justiça. Ele deve evitar que a justiça não impeça, né? Ou pelo menos tome aí todos os documentos dele. Essa que é a realidade. O Bolsonaro está com um problema seríssimo na justiça brasileira e, ao meu ver, pode até ser que futuramente ele seja considerado inocente, que eu duvido que seja. Mas, né, até lá, ele deve se comportar, né, de uma maneira bem tranquila. Porque, na minha visão, ele zomba com a cara da justiça dizendo que vai lá à posse do Milei. Ele e companhia limitada. Uma coisa é ele estar aqui no Brasil, pra lá e pra cá e tal, que já, na minha visão, ao meu ver, não deveria estar fazendo essas afrontas aí. Essa que é a realidade. Mas uma coisa é tá aqui e tal, todo mundo tá olhando, tá fiscalizando. E outra coisa é ele pular, né, sair do Brasil, passar um passo, né, dar um passo pra fora do Brasil. E aí quem vai pegar esse cara com milhões na conta? Nunca, né? Então, gente, ó, é isso. O Bolsonaro tá aí peitando todo mundo aí, peitou o STF aí. Enfim, peitou no domingo mesmo. Partiu pra cima, tá? Agora vamos ver se a justiça vai aceitar isso. E assim, não faria uma defesa de Bolsonaro se já fosse advogado. E outra, né? Se caso, né? Enfim, é complicado dizer. Mas se pudesse dar um conselho pro Bolsonaro, eu falaria pra ele assim, ó, não vá à Argentina. Não vá. Não vá à Argentina. Não vá porque isso é um ato atentatório à dignidade da justiça. Está também fundamentado no próprio Código de Processo Civil. Você está tentando humilhar e constranger a justiça brasileira. Essa que é a realidade. Depois eu vou deixar fixado no comentário aí o artigo que fala sobre isso, pelo menos ao meu ver. Porque, né? Não, eu vou. Mas você não tá passando por um problema. Não. Eu pinto e bordo, né? Não, eu vou. É claro, a gente sabe que ele é inocente, mas até no presente momento. Mas, né, na minha visão, constrange a justiça brasileira. Mas enfim, deixa aí a sua opinião. É uma opinião muito dura. Mas eu, se tivesse lá como colega dele, que eu não sou, falaria pra ele não vá não, porque depois, de certo modo, isso vai pesar a você como se você estivesse zombando da justiça. E não é, eu acho que esse não é o melhor caminho para poder resolver as coisas. Gente, abaixa aí, segue o Pix, caso você queira contribuir, né? Se você é novo também, já aproveita e já se inscreve. Vai ser muito bom ter você por aqui. Obrigado aí pela sua presença. E é isso, a gente se fala na próxima. Valeu! Então, é sério, cara. Acho que Xandão deve estar extremamente nervoso lá quando vê essa matéria. Bolsonaro.
querendo fugir pra Argentina.